Já parou para pensar na quantidade de jogadores talentosos que se formam no basquete de rua e nunca sequer tiveram uma oportunidade de jogar numa liga de basquetebol profissional? Milhares, talvez milhões de jovens que seus sonhos não são diferentes dos que jogam nas ligas de prestígio. E se eu te contar que tivemos um único jogador na história que marcou seu nome nos dois mundos, sendo uma lenda na End One, fazendo parte do primeiro tour da marca responsável por torná-la mundialmente conhecida e ainda teve uma sólida carreira de 11 temporadas com 6.799 pontos e 3.202 assistências na maior liga de basquete do mundo. Conheça hoje o único jogador de rua a chegar na NBA. E tudo começou no dia 24 de julho de 1976, quando nasceu uma criança chamada Rafir Jamel Alston, no Queens, em Nova York. Sem dúvidas, uma região em uma das épocas mais violentas de sua história. Quando criança, ele teve o seu irmão preso e seu pai sendo dependente químico, e ele conseguia escapar da criminalidade através do esporte. Ele jogava em várias quadras públicas de basquete da sua região. Uma dessas quadras, inclusive, é o Rucker Park, lugar onde não só nasceu as maiores lendas do basquete de rua, como vários nomes da NBA também já jogaram por lá. O que Rafir nunca imaginou é que seria no berço do streetball que ele teria a oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Em um belo dia, quando ele tinha apenas 13 anos, ele decidiu ir com seu amigo Stephon Marbury, um outro rosto bem familiar para os fãs de NBA, a ir no Rucker Park assistir a um jogo que estava acontecendo. O que eles não esperavam é que em um dos times tinha 2 jogadores faltando, e o treinador do time, que já tinha visto os rostos de Alston e Marbury jogando pelas quadras de Nova York, escolheu eles para completar o espaço no banco. Eles já tinham ficado malucos só por estarem vendo toda a ação da beira da quadra. Mas tudo mudou quando o time titular precisou descansar, e eles entraram em quadra. Tanto Stephon quanto Rafir começaram a fazer dribles que não só chamaram a atenção do público, como deixou os narradores sem reação. Uma mistura de basquetebol com espetáculo. Parecia que eles tinham esperado a vida toda por um momento como aquele. Alston esse dia foi tão espetacular em quadra que ganhou o apelido de Energizer, o energizador, pelo MC. Não é aquele mesmo MC que você conhece, mas é o narrador que fica em quadra agitando a partida enquanto tá rolando o jogo. Isso é muito comum nas quadras de streetball norte-americano. E após um dia tão memorável, a sua presença ficou cada vez mais frequente no Rucker Park. E a sua verdadeira identidade nas quadras viria um ano depois, quando ele tinha apenas 14 anos. Já conhecido por várias quadras Nova York afora, ele resolveu inovar no seu repertório de dribles e realizou um movimento que, jogando a bola para frente, ele dava um sobressalto carregando a bola, fingindo que daria um drible e de repente passava a bola para o lado contrário enquanto corria para o outro. Nesse dia, o narrador ficou espantado com o que ele fez e decidiu apelidar a jogada de Skip to My Lou, e esse apelido acabou pegando em meio à torcida. E foi assim que Rafir Alston acabou ficando conhecido no mundo do streetball. Porém, quando tudo parecia uma maravilha dentro das quadras, fora delas, Alston sofria as consequências da sua realidade. Sua escola ficava a 2 ônibus de distância de onde morava. E para tentar ajudar dentro de casa, já que sua família passava por dificuldades financeiras, ele apostava nos dados clandestinos nas esquinas das ruas para tentar fazer uma grana extra e poder levar para casa. Ainda assim, com o sonho vivo de salvar a sua família através da sua paixão, o basquetebol, Alston defendia o colégio de Benjamin Cardozo High School, no Queens, e seguia se destacando nos torneios da cidade, com performances de 33 pontos de média durante os 10 jogos do seu último ano de high school, com apenas um objetivo em mente, que seria atrair a atenção de alguma faculdade. Assim como o seu amigo Stephon Marbury recebeu propostas de grandes projetos de basquete universitário, mas para sua infelicidade, isso não aconteceu. Rafir acabou ultrapassando o limite de ausências que ele podia ter na escola, ficando inelegível para se candidatar para uma faculdade da primeira divisão do basquete. A divisão 1 do basquete universitário são os times que disputam a NCAA e a melhor divisão de basquete dos Estados Unidos, e onde geralmente saem os jogadores que posteriormente chegam até a NBA. E num momento tão complicado, o que salvaria os sonhos dele seria justamente o basquete de rua, já que uma fita chegou nas mãos de Philip Matthews, treinador do time da faculdade Ventura Country, que ficou tão impressionado com o basquete que ele apresentou diante de um grande público numa quadra de basquete de rua que decidiu recrutar Alston para o seu time. Não era uma faculdade da primeira divisão, mas seria aceitar isso ou desistir
desistir para sempre de seu sonho. Sabendo que essa oportunidade dificilmente bateria a segunda vez em sua porta, desde o seu primeiro jogo, o referee Alston deixou claro que jogaria o melhor basquete possível. E o coach, Philip Matthews, disse que queria ver em quadra o Skip to My Lou, justamente aquele estilo criativo e energético que ele tinha nos jogos de basquete de rua, porém sem as conduções. E foi com essa liberdade que Skip to My Lou fez apenas 2 pontos em seu primeiro jogo universitário, porém a sua baixa pontuação ficou ofuscada pelas suas 13 assistências. Ele repetiu uma boa performance no jogo seguinte, quase fazendo um triplo-duplo, anotando 7 pontos, 10 assistências e 10 roubos de bola. Sim, ele conseguiu mais roubos de bola do que pontos apenas em sua segunda partida de faculdade. Ele foi um jogador tão impactante para o seu time que ele não só ajudou o time a conquistar um título, como foi o MVP do torneio da Califórnia. Mesmo com tudo indo perfeitamente agora na faculdade, mais uma vez ele teve problemas de frequência nas aulas, que fizeram com que ele fosse cortado da equipe. A sua performance em quadra era inquestionável, e ele havia provado isso várias vezes, mas a sua vida fora das quadras atrapalhava os seus sonhos a cada dia que passava. Mas, pelo visto, a falta de jogador era um problema crônico naquela época, pois ele teve mais um empurrãozinho da vida em busca do seu sonho, que viria de outro treinador, em uma outra faculdade, dessa vez de Jerry Tarkanian, da Fresno State. Essa já é uma faculdade prestigiada, que faz parte da Divisão 1 na Califórnia, que ia perder 3 armadores de uma vez só no fim da temporada de 96-97. Jerry, que também já conhecia o jogo de Skip to My Lou, mas também estava ciente dos seus problemas com as aulas, fez um acordo com ele. Primeiro, ele teria que estudar na Fresno City, uma faculdade mais fraca do que a Fresno State, porém com o objetivo de cumprir todas as aulas. Se o referee Alston fizesse sua parte, na próxima temporada ele entraria para o time principal da Fresno State. Sabendo que seria essa sua última chance no basquete universitário, Alston se tornou um aluno exemplar dentro de sala. Esteve presente em todas as aulas sem faltar ao menos uma, cumprindo seu lado do acordo. Vendo seu comprometimento, Jerry também cumpriu a sua parte, colocando o referee Alston no time principal, e ele não decepcionou. Em seu primeiro ano jogando pela Fresno State, ele teve médias de 11 pontos com 7 assistências por jogo. Além de que defensivamente, o referee Alston tinha fôlego para poder marcar pressão quadra inteira, sendo igualmente impactante, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O referee Alston ajudou a sua equipe a conquistar 21 vitórias, mostrando que tinha qualidade e nível para concorrer diretamente na posição de armador, com vários outros nomes que entrariam no draft da NBA de 1998, oficializando então a sua aptidão para a liga profissional após apenas um ano disputando a Divisão 1 do basquetebol universitário. No período pré-draft, uma marca que estava no mercado desde 1993 decidiu montar uma equipe para disputar contra os melhores times de basquete de rua do país. Essa marca era nada mais nada menos do que a And One, que inclusive eu já te contei a história deles aqui no canal. E um belo dia, do mesmo jeito que ocorreu com Philip Matthews, uma fita dos lances de referee Alston, jogando com o seu nickname de Skip to My Lou, chegou até a mesa dos executivos da marca, e eles decidiram adicioná-lo ao seu elenco naquele ano para poder viajar o país todo disputando contra as melhores equipes de streetball do país. Inclusive, esse foi outro motivo que fez com que ele largasse a universidade. Mas por um lado, ele já tinha um bom contrato garantido com a And One e estava sendo reconhecido em todo o país pelos seus feitos nas quadras de basquete de rua. Mas por outro, ele tinha nomes da NBA como o GM Jerry West, que chamou ele para fazer 2 treinos pré-draft com o Lakers, porém nada garantido. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a explosão meteórica da And One como marca, Skip to My Lou bagunçando em tudo quanto é quadra de basquetebol de rua, e ele prestes a entrar na NBA, infelizmente a sua vida fora das quadras ainda enfrentaria problemas. Ele tinha sido condenado por violência doméstica e não estava cumprindo as aulas de controle de raiva. Pausa. Até nessas aulas ele estava faltando. Isso é bizarro. O que fez com que ele fosse sentenciado à prisão, tendo que cumprir 90 dias, o que poderia ser anulado caso ele fizesse uma doação de $25 mil a um abrigo de mulheres refugiadas. Infelizmente, essa sentença acabou fechando as portas dele na NBA. Os times tinham medo de escolher um jogador com tanto potencial e receberem um streetballer que quebra todas as regras para dar um show, e ainda por cima tem problemas familiares constantes. Quando chegou a grande noite do draft, ele acabou vendo todos os times do primeiro round do draft desistirem dele. Ele teve a sensação de que o seu sonho tinha morrido de vez. Porém, quando o segundo round começou, finalmente, como a 39ª escolha geral pelo Milwaukee Bucks, o referee Alston se tornou o primeiro e único jogador na história da And One a chegar até a NBA.
Agora, mesmo draftado, o Bucks acabou não assinando com ele para a temporada regular. Sim, ele foi escolhido pelo time, mas não foi contratado, o que fez com que ele ficasse sem dinheiro. Com isso, ele acabou sendo preso por 90 dias, já que Rufford não tinha como pagar os 25 mil dólares. Quando ele saiu da prisão, recebeu a oportunidade de jogar pelo time de desenvolvimento do Bucks, o Stampede, que era de uma liga mais ou menos como temos hoje a G-League. Na época era a CBA. Essa era sua única saída, não só para mostrar para os times que ele sabia sim jogar basquetebol de forma organizada, tão bem quanto ele sabia jogar basquete de rua, mas também tentar aos poucos ir limpando a sua imagem fora das quadras, tentar mudar a primeira impressão dos times sobre quem era o verdadeiro Rufford Alston. Depois de 17 jogos no time de desenvolvimento, o Bucks viu potencial nele como um jogador sólido para a maior liga de basquete do mundo, oferecendo uma vaga no time principal para a temporada de 99-2000. Ele finalmente teve a oportunidade que ele queria. Infelizmente, ele não teve nenhuma performance absurda como ele teve na faculdade ou nas ruas, mas aproveitando ao máximo seu tempo limitado de quadra. O Bucks já tinha um armador titular, Sam Cassell, e focava em disputar o título da época. Com isso, seu tempo de quadra era limitado. Rufford Alston só entrava para descansar Sam Cassell e nada mais. E após 2 temporadas jogando menos de 15 minutos de quadra e contribuindo com 2 pontos de média, foi na temporada de 2001-2002, quando Sam Cassell teve que ficar de fora por causa de uma lesão grave, que ele se tornou por um curto período de tempo o titular da equipe. E foi com essa oportunidade que ele mostrou seu potencial como um armador consistente, com múltiplos jogos fazendo mais de 10 assistências e tendo um duplo-duplo de 14 pontos e 10 assistências em uma vitória contra o Utah Jazz, que Alston finalmente mostrou que não era só nas ruas que ele sabia desempenhar bem. Mas isso não foi o suficiente para o Bucks, que depois dessa temporada não reassinou com ele, e após 3 temporadas com o time de Milwaukee, ele acabou sendo dispensado. Mesmo mostrando que era um sólido armador, ele mais uma vez se via fora da NBA, sem nenhum time interessado em seu jogo, mesmo dessa vez ele não fazendo nada de errado. Pelo contrário, sendo um sólido defensor com boas médias de roubo de bola, um arremesso consistente de 38% para 3 pontos e ainda não se importando em vir do banco de reservas para contribuir com o time mesmo nos tempos que o armador titular estivesse descansando. Mas a sorte bateu novamente na porta de Rufford Alston, pois mesmo ele tendo assinado um contrato com o Golden State Warriors depois de ter sido dispensado antes do início da temporada regular, um novo time numa nova liga de desenvolvimento chamado The Mobile Revelers da National Basketball Development League ofereceu uma oportunidade para Skip to My Lou, e ele aproveitou jogando super bem e rapidamente desenvolveu o interesse de um time canadense chamado Toronto Raptors, e o seu treinador Lenny Wilkins, que era nascido em Nova York, já tinha ouvido falar da lenda das ruas Skip to My Lou e tinha observado ele de perto nas partidas com bom desempenho lá no Bucks. Com isso, Alston ganhou um contrato de 10 dias para defender o Raptors e mostrar mais uma vez que o seu lugar era na NBA. Cansado de ser duvidado em quadra, logo no seu primeiro jogo ele entrou com sangue nos olhos. Ele marcou 17 pontos com 2 arremessos convertidos para 3 pontos, o que infelizmente foi uma derrota para o New Jersey Nets. Mas no jogo seguinte ele fez 12 pontos e 8 assistências, ajudando em uma vitória sobre o Minnesota Timberwolves. E em seu terceiro jogo veio um duplo-duplo de 13 pontos e 11 assistências contra o Washington Wizards. Detalhe, tinha apenas um cara chamado Michael Jordan no outro time. E essas 3 partidas foram tudo que o Toronto Raptors precisou para ter certeza de que Skip to My Lou merecia um lugar no time, assinando um contrato para o restante da temporada 2002-2003 para ser o armador reserva do Toronto Raptors. Nessa temporada ele disputou 50 partidas, teve uma sólida média de 7,8 pontos e 4,1 assistências para o pouco tempo de quadra que tinha. Porém, ele acabou ganhando uma oportunidade de ser titular nos 3 últimos jogos da temporada. E nessas 3 últimas partidas, ele teve médias de 20 pontos, 8 assistências, 6 rebotes e 1 roubo de bola por jogo. Seu desempenho dessa vez foi tão reconhecido que ao invés de ser cortado, ele foi procurado por várias equipes da NBA. Agora podendo escolher aonde iria jogar, ele decidiu ingressar no Miami Heat. E foi lá onde Skip to My Lou, Rufford Alston, solidificou seu nome como um bom armador na NBA, provando seu valor na temporada regular, estando presente em todos os 82 jogos, sendo 28 vezes titular e jogando muito bem ao lado de Dwayne Wade. Alston ajudou o Heat a ir até os playoffs com 10,3 pontos, 4,5 assistências, 1,4 roubo de bola e terminando em 7º na corrida de 6º homem do ano, sendo uma peça decisiva e estando presente em vários finais de partida. Assim como ele fez no jogo 1 do primeiro round dos playoffs, onde ele ficou apenas 19 minutos de quadra, mas fez 13 pontos e 2 cestas para 3 importantíssimas, que ajudaram o Miami Heat a assegurar a primeira vitória na pós-temporada.
Infelizmente, a cada jogo que passava, ele ficava menos tempo em quadra, onde ele começou jogando 35 minutos no jogo 1 contra o Pacers e contribuiu com 17 pontos, mas jogando menos de 15 minutos no jogo 5, onde ele apenas fez 1 ponto. O Heat acabou sendo eliminado pelo Indiana Pacers e com o fim dessa temporada, Rafer Alston teve que fazer uma grande decisão, ou renovar com o Miami Heat para a temporada seguinte, a mesma temporada em que eles assinaram com Shaquille O'Neal, e o time teria grandes chances de serem campeões, mas aí Alston ia ser limitado a um jogador que não teria grande importância naquele elenco. Ou então assinar um contrato garantido de 6 anos com o Toronto Raptors, mas infelizmente por um time que estava longe de almejar um título. Pensando em seu futuro na NBA, Rafer assinou com o Raptors para a temporada 2004-2005, onde de fato ele pôde mostrar o seu talento por completo. Jogando uma média de 34 minutos por partida, ele teve médias de 14,2 pontos, 6,4 assistências e 1,5 roubos de bola por jogo. E o mais importante dessa nova equipe é que, além do tempo de quadra, ele tinha liberdade para ser mais o estilo Skip to My Lou, se é que você me entende, com dribles que congelavam os defensores e jogadas que faziam com que os torcedores ficassem vidrados em assisti-lo jogar. E mesmo sendo um queridinho da torcida, Lou não queria somente ser um showman, ele queria ser campeão da NBA. Agora, seu objetivo mudou e o Raptors, infelizmente, não era o melhor lugar para isso. Agora, com seu contrato garantido, ele procurou novos horizontes. E havia um time que queria melhorar o seu desempenho nos playoffs, que tinham conseguido unir Yao Ming e Tracy McGrady, e o Rockets estava de olho em um armador agora que pudesse ter uma responsabilidade maior no ataque, mesmo vindo do banco de reservas. Assim, antes do início da temporada de 2005-2006, em uma troca envolvendo 3 equipes, Rafer Alston foi para o Houston Rockets. Por lá, ele continuou seus bons desempenhos, tendo médias de 12 pontos, 5 assistências e 1 roubo de bola por jogo. Ele continuava com os dribles que desmoralizavam os adversários, mas o que mais chamou atenção nesse período com o Rockets foi a sua habilidade de passe, que tinha o mesmo estilo que ele fazia no basquete de rua. Nesse primeiro ano com o Rockets, Yao Ming e Tracy McGrady ficaram de fora de momentos essenciais da temporada, fazendo com que o Rockets perdesse os playoffs. Mas seria na temporada seguinte, 2006-2007, que não só o Rockets ficaria mais forte, com seus jogadores saudáveis, como Alston atingiria os maiores momentos de sua carreira. Em um jogo contra o MVP da temporada anterior, Steve Nash, ele dominou Nash com uma aula de freestyle, além de marcar 29 pontos na ocasião, mostrando o poder do streetball contra um dos maiores armadores da história da NBA, ainda terminando a partida com 8 assistências e 2 roubos de bola. Poucos dias depois, em um jogo contra o Hornets, ele fez outra vítima, um outro armador lendário da NBA, Chris Paul. O All-Star CP3, que é um bom defensor também, não foi capaz de parar as 13 assistências de Skip, que levou o Rockets a uma vitória por 11 pontos. Com a liderança de Rafer Alston no ataque, finalmente, Yao Ming e Tracy McGrady saudáveis, o Rockets voou para os playoffs, onde enfrentariam o Utah Jazz na primeira rodada. Porém, a conquista de um título seria apenas um sonho novamente, já que em uma série difícil que tivemos 7 jogos, o Rockets foi eliminado dos playoffs depois de uma derrota por apenas 4 pontos de diferença. Mais uma vez, Rafer não alcançaria o seu objetivo de ser campeão, mas ainda teria uma última dança com o time. And the frustration for Tracy McGrady continues. Depois de demitirem o técnico Van Gundy e trazendo Rick Alderman do Sacramento Kings, com a missão de fazer o duo Yao Ming e Tracy McGrady terem o necessário para chegar até uma final, na temporada de 2007-2008, não só o Rockets teve o recorde de vitórias seguidas da história da franquia com 22, que inclusive é a 4ª maior sequência de vitórias na história da NBA, como eles se classificaram com grandes chances de bons resultados com 55 vitórias para os playoffs. Infelizmente, na partida de número 22, que foi uma performance de 31 pontos de Rafer Alston, foi também a partida na qual Yao Ming se machucou de novo. O pivôzão, desde que foi draftado, sofreu múltiplas vezes com lesões nos pés. E chegando na pós-temporada, sem Yao Ming, o Rockets iria enfrentar o Jazz na primeira rodada novamente, e acabaram sendo eliminados mais uma vez. Vendo que ele tinha 2 estrelas muito propensas a lesões em sua equipe, ele viu que talvez não seria no Houston Rockets aonde ele conquistaria um título. Na temporada 2008-2009, ele continuou com boas performances por 48 partidas com o Houston e acabou atraindo os olhos da maior potência da Conferência Leste da época, o Orlando Magic de Dwight Howard. Que por sorte de Rafer Alston, eles tiveram uma lesão no armador principal da equipe, Jameer Nelson, que ficaria de fora do resto da temporada 2008-2009, e o treinador atual da equipe, Van Gundy, ex-treinador de Alston no Rockets, precisava de alguém que desse conta do recado. E foi assim que Alston, no meio da temporada, foi para o Magic em uma troca envolvendo 3 equipes, tendo agora a sua maior chance de ser campeão da NBA até então, já que a estrela do Orlando Magic, Dwight Howard, estava saudável e jogando a um nível altíssimo, tanto que ele estava na corrida direta para MVP.
Em sua chegada no Magic, ele disputou apenas 29 jogos, todos como titular, vencendo 19 deles com sólidos 12 pontos, 5 assistências e 2 roubos de bola, ajudando o Orlando a conquistar a terceira posição no leste e indo confiantes para a pós-temporada. Logo de cara nos playoffs ele teve uma evolução absurda, melhorando suas médias para 15 pontos e 5 assistências por partida, incluindo um duplo-duplo de 21 pontos e 10 assistências no jogo derradeiro, o jogo 6, que mandou o Andre Iguodala de volta para Filadélfia. Na semifinal de conferência, eles enfrentariam o Boston Celtics, que tinham Rajon Rondo como armador principal. E por incrível que pareça, não foi Rondo que deu o maior trabalho para Alston, mas sim Ed House, o armador reserva, que no jogo 2 marcou 31 pontos, ajudando os Celtics a superar o Magic por mais de 20 pontos. E foi em um arremesso completamente contestado, mas certeiro de House, que uma das cenas mais marcantes e mais infelizes de sua carreira aconteceu. Um tapa. Vocês já devem imaginar o peso das críticas que esse tapa carregou. A mídia norte-americana não teve dó em falar que nem na End One isso tinha acontecido e que o referee Alston poderia ser um problema de conduta para a liga. Ele acabou sendo suspenso por conta disso, mas usou o incidente como combustível e quando voltou para as quadras, ele dominou a defesa dos Celtics, fazendo 16 pontos e 6 assistências no jogo 5. Fazendo 11 pontos no jogo 6 e fazendo 15 pontos e 4 assistências no jogo 7 derradeiro, eliminando o Boston Celtics dos playoffs e avançando para as finais de conferência. Chegando na próxima fase, o adversário seria nada mais nada menos que o Cleveland Cavaliers de LeBron James, justamente o MVP daquela temporada. E essa era uma disputa que envolvia o sentimento da maioria dos fãs de NBA, já que todos gostariam de ver a nova cara da liga LeBron James contra Kobe Bryant em uma possível final. Mas para a tristeza de King James, o Orlando Magic estava no seu caminho. LeBron no jogo 1 fez 49 pontos, e mesmo assim não foi o suficiente para vencer as discretas 8 assistências e 11 pontos de Alston, e realmente o jogo 1 foi o espelho de como seria a série no completo. De um lado era a dominância completa de LeBron James, um ala que praticamente não podia ser parado por ninguém. Do outro era o referee Alston armando um sólido time do Magic, que contavam com a estrela Dwight Howard, que inclusive foi um cara que incomodou muito o LeBron dentro do garrafão, e vários roleplayers bons arremessadores, como Rashard Lewis, Edo Turkoglu, Courtney Lee, o pivôzão reserva Marcin Gortat, J.J. Redick e Mikhail Pietrus. Para ser sincero, a única vantagem do Cleveland Cavaliers comparado ao elenco do Orlando Magic era só o LeBron. Enquanto o LeBron fazia as enterradas e passava pela defesa inteira quando tinha oportunidade, Alston do outro lado estava arremessando para 3 pontos e entregava belas assistências para os seus companheiros. No final das contas, o Magic saiu vitorioso, eliminando o Cleveland Cavaliers em 6 jogos, tendo Alston feito 26 pontos no jogo 4, a sua melhor partida desses playoffs até então, e avançando para as finais da NBA. O Orlando era um time muito bom, diga-se de passagem, subestimado por chegarem tão longe numa pós-temporada, mas o azar deles foi encontrar na final Kobe Bryant. Kobe tinha perdido para o seu maior rival nas finais anteriores, o Boston Celtics, além de ter visto seu ex-companheiro de time, Shaquille O'Neal, sendo campeão com outra equipe, o Miami Heat em 2006. Ou seja, não era o Kobe que estava naquelas finais, mas sim Black Mamba, focado em buscar apenas uma coisa, vingança. E infelizmente quem estava em seu caminho era o referee Alston. Logo no primeiro jogo, Kobe fez 41 pontos. O referee Alston fez 4 pontos e 5 assistências. O Magic no geral jogou bem, mas acabou perdendo por apenas 5 pontos. No jogo seguinte, outra aula do Lakers, 2-0. E foi no jogo 3, onde Skip to My Lou, do Rucker Park, apareceu para tentar mudar a série. E com a sua arte do streetball, fez 20 pontos e 4 assistências para deixar a série em 2-1. Uma partida realmente acima da média para Skip to My Lou, no palco de maior pressão de toda a NBA, as finais. Mesmo com a vitória em casa, as partidas seguintes foram um passeio para Kobe Bryant. Com 32 pontos no jogo 4 e 30 pontos no jogo 5, Alston ainda contribuiu com 11 pontos e 2 assistências no jogo 4 e 12 pontos e 3 assistências no jogo 5, porém, insuficientes para evitar a derrota por 4-1 para o Lakers.
Mesmo tendo se provado no maior patamar do basquetebol, as finais da NBA, e mostrando quem realmente era Rafer Alston e não só o street baller Skip to My Lou, o ex-armador principal do Magic, Jameer Nelson, quando voltou para a temporada 2009-2010, Van Gundy voltou Jameer para a titularidade da equipe. Mesmo que o time tivesse desempenhado muito bem nas mãos de Alston e não de Nelson, Rafer foi usado em uma troca para tentar trazer algum jogador mais defensivo, no intuito de tentar parar o Kobe Bryant do Lakers numa provável revanche na temporada seguinte. Com isso, o Rafer já estava com 33 anos e foi mandado para o New Jersey Nets na temporada de 2010, que infelizmente era um dos piores times da NBA na época. Logo, não era no Nets que ele acabaria conseguindo realizar o seu sonho de ser campeão da NBA, e ele passou apenas 27 partidas por lá, metade vindo do banco, metade como titular, anotando 10 pontos e 4 assistências de média. Então ele entrou em um acordo com o Nets para cobrir o resto de seu contrato e sair do time, assim voltando para o Miami Heat, que nessa franquia sim, ele teria maiores chances de ser campeão. Mas, novamente, ele teria problemas com o treinador. Carlos Arroyo era o armador titular antes de Alston chegar no time, porém no intuito de testar o novo armador, Rafer Alston acabou tendo mais minutos de quadra do que Carlos. Mas ao longo dos jogos as coisas foram mudando de cenário, onde Carlos acabou voltando a ser o titular sob o comando de Erik Spoelstra. E mesmo não tendo problema algum em sair do banco, Spoelstra acabou deixando ele jogos inteiros sem pisar em quadra. Isso deixou Alston tão furioso que ele mandou uma mensagem diretamente para o celular de Spoelstra, que se essa situação perdurasse, ele não gostaria de jogar mais pelo Miami Heat. E Pat Riley, ao saber da notícia, suspendeu ele pelo resto da temporada. Alston tinha certeza que depois dos momentos que ele teve com o Orlando Magic e até mesmo com o Houston Rockets, outros times teriam interesse em dar a ele uma nova oportunidade e que o Heat não seria um problema. Mas a realidade é que ele ficou esperando o dia que um time iria recrutá-lo e esse dia acabou nunca chegando. E depois de 2 anos longe das quadras sem nenhum telefonema de um time da NBA, Rafer Skip to My Lou Alston teve a sua aposentadoria de certa forma forçada da NBA. Rafer Alston é lembrado como um dos jogadores mais singulares da história do basquete, não apenas pelas suas habilidades dentro de quadra, mas também pela sua jornada única. Ele transcendeu o papel de um jogador de basquete de rua, transformando-se em um exemplo de resiliência e adaptação, que conseguiu o impossível feito de equilibrar 2 mundos muito diferentes: o espírito de zoação de um basquete de rua e o profissionalismo da maior liga de basquete do planeta. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar deste próximo que eu vou deixar recomendado para você. Não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou!